Sofia, me desculpe, seu destino termina aqui, disse meu marido, acendendo um cigarro. Ricardo, o que você vai fazer? Como pode me deixar aqui? É maior que... Eu aguentei por 3 anos. Estamos no meio da Serra da Cantareira em novembro. Você quer que eu morra? Eu cansei de você. Se vai morrer ou viver aqui, o problema é seu. Meu marido me abandonou e foi embora. A voz dele, mais fria que o vento úmido da serra, congelou meu coração. O sedã preto de luxo se afastava cada vez mais. Naquele momento, eu finalmente deixei escapar o riso que estava segurando. O homem que amei por 7 anos nunca saberia que eu esperei por este momento nos últimos 6 meses. Lentamente, eu me levantei da cadeira de rodas, com minhas 2 pernas firmemente. Meu destino está apenas começando. Antes de começarmos a história, de onde vocês estão ouvindo este programa? Deixem nos comentários para que eu possa mandar um alô. E não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Sofia tinha 35 anos. Era instrutora de yoga, saudável e cheia de vida. Acordava todos os dias às 6 da manhã para correr no Parque Ibirapuera. Tinha seu próprio estúdio de yoga com mais de 10 alunos. Seu marido, Ricardo, tinha 39 anos e era gerente de vendas em uma empresa de médio porte. Com 1,78 de altura, tinha uma aparência elegante. Estavam casados há 5 anos. Não tinham filhos. Sofia queria ter filhos, mas Ricardo sempre adiava. Nosso apartamento ainda é pequeno. Preciso focar na minha carreira. Vamos juntar mais dinheiro. Primeiro, as desculpas eram muitas. Sofia ficava chateada, mas esperava. Por quê? Confiava em seu marido. Sofia e Ricardo moravam em um flat em Itaim Bibi, São Paulo. Era um lugar pequeno, mas Sofia estava satisfeita. Contanto que estivesse com Ricardo, tudo bem. Ricardo era um bom marido, ou pelo menos parecia ser. Chegava em casa todas as noites e nos fins de semana assistiam a filmes juntos, em datas comemorativas. Ele lhe dava flores. Mas, 6 meses atrás, tudo mudou. Ricardo começou a chegar tarde. Happy hour da empresa, tem que fazer networking, reunião com um cliente importante. Sofia não desconfiava, porque confiava nele. 3 anos antes era uma noite de 15 de outubro. Sofia terminou sua aula de yoga e entrou no carro. Um carro compacto, preto. Ela deu a partida e olhou para o relógio. Eram 19 horas. Preciso ir para casa preparar o jantar. Sofia segurou o volante e partiu. O trânsito estava caótico. Era horário de pico e as ruas estavam congestionadas. Ela parou em um semáforo. A luz estava vermelha. Sofia ligou o rádio e uma música começou a tocar. Ela olhou para a faixa ao lado. Um sedã preto de luxo parou ali. No banco do motorista, um homem era visível. Os olhos de Sofia se arregalaram. Era Ricardo. Seu marido. Ricardo, Sofia ia acenar. Mas então viu uma mulher no banco do passageiro. Era jovem, de cabelos longos e um rosto bonito. Sofia prendeu a respiração. Ricardo estava segurando a mão da mulher, com as 2 mãos carinhosamente. A mulher sorriu e Ricardo sorriu de volta. Era uma expressão que Sofia nunca tinha visto. Um rosto tão feliz. A mulher se inclinou na direção de Ricardo e o beijou nos lábios. Ricardo retribuiu naturalmente. O corpo inteiro de Sofia congelou. Sua mente ficou em branco. Que é isso? Seu coração batia descontroladamente e suas mãos tremiam. Ela mal conseguia respirar. Uma buzina soou atrás dela. Bip, bip. O sinal havia mudado para verde. Sofia não conseguia se recompor. A buzina soou novamente. Bip, bip. Sofia pisou no acelerador bruscamente. O carro disparou para frente. Havia um carro na sua frente, perto demais. Sofia pisou no freio, mas era tarde. Demain. Crash. O para-choque dianteiro bateu na traseira do carro da frente. O airbag explodiu. Um tecido branco cobriu o rosto de Sofia, atingindo seu nariz. Doeu. Ela sentiu falta de ar e sua mente ficou turva. Seus ouvidos zumbiam. Você está bem? Alguém gritou. Chama o SAMU!
Teve um acidente. Sofia fechou os olhos. Sua consciência estava se esvaindo. O som de sirenes, distante a princípio, foi ficando cada vez mais perto. As luzes vermelhas e azuis de uma ambulância e de uma viatura da polícia piscaram. Sofia foi retirada do carro e colocada em uma maca. Ela viu o céu, um céu cinzento com nuvens. Você está consciente? Perguntou um paramédico. Sim, Sofia respondeu baixinho. Tente mover as pernas. Ok. Sofia tentou mover as pernas, mas elas não se mexiam. Ela tentou novamente, mas ainda sem sucesso. Minhas pernas não se movem. Onde você se machucou? Eu não sei. Minhas pernas. O rosto do paramédico ficou sério. Precisamos ir rápido. A ambulância partiu, com a sirene ligada. Ui, uá, ui, uá. Sofia olhou para o teto da ambulância. Uma luz branca brilhava. As lágrimas escorreram. Ricardo, por quê? Sua consciência foi desaparecendo. Na emergência do hospital, os médicos corriam. Suspeita de lesão na medula espinhal. Verificar sensibilidade dos membros inferiores. Faça uma tomografia. Sofia estava deitada em uma cama fria. Um médico tocou suas pernas e perguntou: Você sente isso? Não. E aqui? Não. A expressão do médico se tornou sombria. O resultado do raio-x chegou, disse uma enfermeira, entregando a chapa. O médico a segurou contra a luz e a examinou por um longo tempo. Ele suspirou. Lesão nas vértebras L3 e AU4. Precisa de cirurgia? Primeiro, precisamos de mais exames. Sofia ouviu a conversa vagamente. Sua consciência ia e voltava. Ela recebeu uma injeção. Era um analgésico. O sono veio. Um sono profundo. Ela teve um pesadelo. Sonhou com Ricardo e a mulher se beijando. A mulher sorria e Ricardo também. Sofia estava sozinha, sentada em uma cadeira de rodas, sozinha. Uma semana depois, Sofia abriu os olhos na cama do hospital. Viu um teto branco e luzes fluorescentes. Sofia ouviu a voz de Ricardo ao seu lado. Ele estava sentado em uma cadeira ao lado da cama. Seu rosto estava batido, a barba por fazer. Seus olhos estavam vermelhos. Você acordou. Está tudo bem? Ricardo segurou a mão de Sofia. Era uma mão quente. Sofia olhou para Ricardo. Ele parecia preocupado, mas Sofia se lembrava. Lembrava-se do beijo no semáforo. Seu peito doía. Minhas pernas, murmurou Sofia. Elas não se movem. O rosto de Ricardo escureceu. O médico disse. Ricardo hesitou. É uma lesão na medula espinhal. Seus membros inferiores. O quê? A voz de Sofia tremeu. Podem ficar paralisados. Lágrimas brotaram nos olhos de Ricardo. Me desculpe. Eu serei suas pernas pro resto da vida. Ao ouvir essas palavras, um arrepio percorreu o corpo de Sofia. A voz de Ricardo era suave demais. Sem emoção, parecia ensaiada. Sofia olhou para Ricardo. Ele ainda tinha um rosto preocupado. Era uma atuação perfeita. Um médico entrou no quarto. Era um homem na casa dos 50 anos. Sra. Sofia, vou explicar sua condição. O médico olhou para o prontuário e falou: as vértebras L3 e L4 estão fraturadas. Os nervos estão comprimidos. Então, o que isso significa? Perguntou Sofia. O diagnóstico é de paraplegia. A voz do médico era calma, mas para Sofia soou como uma sentença de morte. Eu nunca mais vou andar. Com fisioterapia pode haver alguma melhora, mas, disse o médico, não será fácil. Você precisa estar preparada. Sofia olhou para o teto e as lágrimas escorreram. Ela não conseguia parar. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Ricardo apertou a mão de Sofia com força. Tá tudo bem. Eu cuidarei de você para sempre. Sofia olhou para Ricardo. Ele sorria com um rosto afetuoso, mas Sofia sabia. Sabia que havia algo escondido por trás daquele sorriso. 6 meses se passaram. Sofia voltou para casa, em uma cadeira de rodas. Ricardo a empurrava. Cuidado, tem um degrau na porta. Ok? A casa era a mesma. Mas Sofia
havia mudado completamente. Ela se tornara uma pessoa que não podia usar as pernas. Uma cama hospitalar especial foi instalada na sala de estar. Barras de apoio foram instaladas no banheiro. Ricardo havia preparado tudo. Se precisar de algo, me diga. Obrigada, Sofia respondeu em voz baixa. Ricardo a banhava todas as manhãs. Ele a levantava da cama e a colocava na cadeira de rodas. Levava ao banheiro, tirava sua roupa. Sentava-a em uma cadeira de banho. Ligava a água morna. Secava seu corpo com uma toalha. Suas costas, braços, pernas. Ele secava tudo. Se doer, me avise. Está tudo bem. Sofia ficava sentada, olhando para o teto, entregue a ele. Era humilhante. Mas não havia o que fazer. Ela não conseguia fazer nada sozinha. Ricardo a alimentava. Todas as manhãs ele preparava uma canja. Ele pegava com a colher e colocava em sua boca. Coma devagar. Ok. Sofia engolia. Não tinha gosto. Na verdade, ela não sentia gosto de nada. Ricardo era o marido perfeito. Dava banho e comida pela manhã, a levava para a fisioterapia durante o dia e à noite dava banho novamente e a colocava para dormir. Nos fins de semana, ele empurrava a cadeira de rodas até o parque. O tempo tá bom, né? Sim. As pessoas caminhavam, crianças corriam livremente. Sofia chorava ao ver aquilo. Eu também podia andar assim. Ricardo deu um tapinha no ombro de Sofia. Tá tudo bem. Se você se dedicar à fisioterapia, vai melhorar. Sério, claro. O médico também disse isso, mas Sofia sabia que era mentira. O médico havia dito claramente, não será fácil. Não havia esperança. 1 ano se passou. Sofia fazia fisioterapia todos os dias. Ela ia ao centro de reabilitação do hospital. Um fisioterapeuta movia suas pernas. Faça um pouco de força. Não consigo. Tente só mais um pouco. Sofia tentava. Ela usava toda a sua força para tensionar as pernas. Mas as pernas não se moviam. Não havia sensação. Pareciam as pernas de outra pessoa. Ricardo sempre esperava do lado de fora da sala de tratamento. Olhando para o celular, às vezes recebia ligações, ele ia para o corredor para falar. Sofia o observava através da janela de vidro. Ricardo estava sorrindo feliz, enquanto falava com alguém ao telefone. Com quem ele está falando? Sofia sabia que provavelmente era aquela mulher, a mulher que ela viu no semáforo, mas ela não podia perguntar. A Sofia de agora não podia viver sem Ricardo. 1 ano e 6 meses se passaram. A atitude de Ricardo começou a mudar aos poucos. Ele começou a acordar tarde. Desculpe, trabalhei até tarde ontem. Estou cansado. Ele a banhava de qualquer jeito. Às vezes pulava as refeições. Desculpe por não preparar o café da manhã. Tive uma urgência no trabalho. Sofia ficava sentada sozinha na sala, com a televisão ligada, olhando para o nada. Estava com fome, mas aguentava. Ela não conseguia cozinhar sozinha. À noite, Ricardo voltava, cheirando a álcool. Sofia, você comeu? Não comi. Ah, desculpe, esqueci. Ricardo preparou um macarrão instantâneo. Fez de qualquer jeito e jogou em uma tigela. Toma, come. Sofia pegou o garfo, mas suas mãos tremiam. Ela não tinha forças. Ricardo, pode me dar na boca? Ah, estou cansado. Você consegue comer sozinha, não consegue? Ricardo se deitou no sofá. Ele ria enquanto olhava para o celular. Sofia comeu o macarrão com as mãos trêmulas. O caldo derramou, manchou sua roupa. Coma com cuidado. Dar trabalho para lavar a roupa. Ricardo disse com uma voz irritada. Sofia não disse nada. 2 anos se passaram. Ricardo chegava tarde quase todos os dias. Chegava às 23 de meia-noite, cheirando a álcool. E a perfume de mulher. Sofia sabia que Ricardo a estava traindo, mas ela não podia dizer nada. Se Ricardo deixasse agora, Sofia não sobreviveria. Sozinha, ela não podia comer, tomar banho ou ir ao banheiro. Ricardo era tudo. Sofia aguentou tudo. A indiferença de Ricardo, sua irritação, suas traições. Só mais um pouco.
Só mais um pouco, tenho que aguentar. 2 anos e meio depois, em um certo dia, Sofia estava deitada na cama do hospital. Era para um check-up de rotina. Ricardo estava no corredor, falando ao telefone. Sofia olhava para o teto. Foi então. O dedo do pé esquerdo começou a formigar. Sofia arregalou os olhos. Ela sentiu de novo. A ponta do dedo do pé estava dormente. A sensação estava voltando. O que é isso? Sofia tentou forçar o dedo do pé. Ele se moveu um pouco. Foi muito pouco, mas definitivamente se moveu. Seu coração disparou. Moveu. Meu dedo do pé se moveu. Sofia estava animada, mas escondeu sua expressão. Ricardo poderia entrar a qualquer momento. Uma enfermeira entrou. Será, Sofia, os resultados do seu exame saíram, ok? A condição da sua coluna melhorou um pouco. Os nervos estão se recuperando. A enfermeira disse com um sorriso. Se você se dedicar à fisioterapia, talvez consiga andar. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Eram lágrimas de alegria. Eu posso me curar. Posso andar de novo. Mas naquele momento a voz de Ricardo veio do corredor. Sim, estou no hospital. Agora. Ele estava falando com alguém. A Sofia está fazendo um exame. Chego aí em breve. Sua voz era carinhosa, diferente da voz que ele usava com Sofia. Estou com saudades. Eu também. Sofia prendeu a respiração. Vamos nos ver hoje à noite. Sairei depois que a Sofia dormir. Eu te amo, disse Ricardo. O corpo de Sofia congelou. Eu te amo. Ricardo estava dizendo eu te amo para outra mulher. Sofia cerrou os punhos. Suas unhas cravaram na palma da mão. Doeu, mas ela aguentou. Ricardo entrou no quarto. O exame acabou? Sim. O que o médico disse? Não são boas notícias. Sofia mentiu. O rosto de Ricardo se iluminou. Foi por um instante, mas Sofia viu. Ela viu uma expressão de alívio. Esse homem, ele não quer que eu melhore. Naquele momento, Sofia percebeu. O que Ricardo queria era que Sofia vivesse como paraplégica para sempre. Assim, Sofia não poderia viver sem ele. Assim, Ricardo poderia traí-la e ainda mantê-la presa a ele. Miserável. Sofia rangeu os dentes, mas por fora ela fez uma cara triste. Eu nunca mais vou andar. Tá tudo bem. Eu cuidarei de você para sempre. Ricardo segurou a mão de Sofia. Era uma mão fria. Sentindo aquela mão, Sofia tomou uma decisão. Ele não pode descobrir. Ele nunca pode descobrir que eu tô melhorando. Que seus dedos dos pés se moviam. Que a sensibilidade estava voltando. Que ela poderia andar com fisioterapia. Ela decidiu esconder tudo. Você quer me usar, não é? Ótimo. Eu também vou te usar. Sofia sorriu discretamente para Ricardo. Ricardo não percebeu. Ele não entendeu o significado daquele sorriso. Naquela noite, de volta em casa, Sofia se deitou. Ricardo a colocou na cama e foi para a sala. Estava olhando o celular. Sofia fingiu estar dormindo e aguçou os ouvidos. Ricardo falava baixo ao telefone. Sim, ela está dormindo. Posso sair agora. Me encontro em 30 minutos na frente do nosso prédio. Também estou com saudades. A porta da frente se abriu e fechou. Ricardo tinha saído. Sofia abriu os olhos. Ela tentou se levantar silenciosamente da cama. Ergueu o tronco, forçou as pernas. Elas se moveram um pouco. Ainda não estava totalmente recuperada, mas estava melhorando aos poucos. Sofia decidiu praticar todas as noites. Praticar a se mover secretamente quando Ricardo não estivesse. Eu vou melhorar, com certeza vou melhorar. E Sofia olhou pela janela, viu o carro de Ricardo partir. Eu vou me vingar, com certeza. A partir daquela noite, a atuação de Sofia começou. De dia era uma paciente paraplégica perfeita. À noite, era uma mulher que se reabilitava sozinha. Ninguém sabia. Ninguém sabia que Sofia estava praticando andar aos poucos. Ricardo continuava saindo todas as noites e Sofia continuava fingindo dormir. Era uma atuação perfeita, mas 6 meses se passaram. As pernas de Sofia estavam melhorando. Todas as noites, quando Ricardo saía, Sofia se levantava da cama.
Andava silenciosamente pelo quarto. No começo, até um passo era difícil. Suas pernas tremiam e ela não conseguia manter o equilíbrio. Ela se apoiava na parede e se movia lentamente. Um passo, 2 passos. O suor escorria. Seu corpo inteiro tremia, mas ela aguentava. Só mais um pouco, só mais um pouco. Um mês depois, ela conseguia ir da cama ao banheiro. 2 meses depois, conseguia andar livremente pelo quarto. 3 meses depois, conseguia ir até a sala. Mas durante o dia, ela ainda ficava na cadeira de rodas. Uma atuação perfeita. Ricardo não sabia de nada. Ele não tinha a menor ideia de que Sofia andava todas as noites. Um dia, Sofia foi ao hospital para um check-up de rotina. Ricardo empurrava a cadeira de rodas. O exame de hoje vai demorar cerca de 1 hora. Então, vou tomar um café. Ricardo deixou Sofia na frente do consultório e saiu. Uma enfermeira a levou para dentro. O médico examinou as pernas de Sofia. A sensibilidade melhorou muito. Sim, respondeu Sofia. Move os dedos dos pés. Sofia moveu os dedos, todos os 10. O médico ficou surpreso. Nesse ritmo, você poderá andar. Sério? Sim. Com fisioterapia, acho que você consegue andar em 6 meses. O médico disse com um sorriso. Dê a boa notícia ao seu marido. Sofia sentiu, mas pensou consigo mesma. Nunca vou contar a ele. Após o exame, Sofia saiu do consultório. Ricardo ainda não havia voltado. Sofia esperou, sentada na cadeira de rodas. Do final do corredor, ouviu a voz de Ricardo. Ele estava ao telefone. Sim, estou no hospital agora. Sofia aguçou os ouvidos. A Sofia está em exame. Deve terminar logo. A voz de Ricardo estava irritada. Que saco, empurrar essa cadeira de rodas todo dia. Sofia aprendeu a respiração. Até quando vou ter que fazer isso? Ricardo suspirou. O médico disse que ela nunca mais vai andar. Então eu vou ter que viver assim para sempre. O coração de Sofia gelou. Camila, eu também estou sofrendo. Era o nome dela. Camila. Se não fosse pela Sofia, poderíamos nos casar agora mesmo. Sofia cerrou os punhos. As unhas cravaram na palma da mão. O que eu faço? Se eu pedir o divórcio, vou ter que pagar uma pensão enorme. A voz de Ricardo baixou e tem o terreno no nome da Sofia. Vale uns 6 milhões de reais. Os olhos de Sofia se arregalaram. Era um terreno que seus pais lhe deixaram. Ela o recebeu antes de se casar. Assim que o terreno passar para o meu nome, depois. Ricardo parou. Depois o quê? Ouviu a voz da mulher. Devia estar no viva voz. Depois, a Sofia não será mais necessária, disse Ricardo. O que acha de abandoná-la na serra? Ou talvez. A voz de Ricardo ficou ainda mais baixa. O corpo de Sofia congelou. Abandonar na serra? Você ficou louco? E se te pegarem, disse a mulher, não vão pegar. Ela é paraplégica. Se eu a deixar na serra, ela não consegue descer sozinha. Ninguém vai saber. Vão tratar como suicídio. Ricardo riu, uma risada fria. Só preciso que ela passe o terreno. Aí eu coloco o plano em ação. Quando? No próximo mês, talvez. Sério? Sim. Cansei de cuidar da Sofia. Sofia estava tremendo. Seu corpo inteiro tremia. Ela não sabia se era de raiva ou de medo. Esses desgraçados querem me matar. Os passos de Ricardo se aproximavam. Sofia rapidamente baixou a cabeça e fingiu estar dormindo. Sofia. Ricardo sacudiu a cadeira de rodas. Ah, eu estava dormindo? Sofia fingiu acordar. Tô cansada. O exame acabou? Sim, acabou. O que o médico disse? Ricardo perguntou, desinteressado. Não são boas notícias. Sofia mentiu. Ainda não consigo andar. Um canto da boca de Ricardo se curvou para cima. Foi por um instante, mas Sofia viu. Viu sua expressão de alegria. Ah, que pena. Tá tudo bem. Eu cuidarei de você para sempre. Ricardo deu um tapinha no ombro de Sofia. Era uma mão fria. Vamos para casa. Ricardo empurrou a cadeira de rodas. Sofia olhava para frente, sentada. Seu rosto fingia tristeza, mas por dentro a raiva fervia. Me abandonar na serra? Me matar para roubar meu terreno e me matar? Por 6 milhões de reais?
Sofia rangeu os dentes. Chegaram em casa. Ricardo colocou Sofia na cama. Descanse. Vou preparar o jantar. Obrigada. Sofia fechou os olhos. Ricardo foi para a cozinha. Sofia abriu os olhos e olhou para o teto. O que eu faço? O que eu devo fazer? Sua mente estava um caos. Fugir? Mas para onde? Chamar a polícia? Mas não havia provas. Sofia pensou por muito tempo e chegou a uma conclusão. Preciso criar as provas decisivas. Preciso registrar o momento em que Ricardo me abandonar. Só assim poderia acabar com isso de vez. Sofia começou a traçar um plano. No dia seguinte, Sofia começou os preparativos. Comprou um mini gravador pela internet. Era pequeno, do tamanho que podia ser escondido na roupa. Comprou também um rastreador GPS. Iria colocá-lo secretamente no carro de Ricardo. E pesquisou por uma advogada. Marcou uma consulta. Falou discretamente pelo telefone. Meu marido está tentando me matar. A senhora tem provas? Ainda não, mas vou conseguir. Não é perigoso? Eu ficarei bem. Sofia explicou a situação para a advogada. A advogada a aconselhou. A gravação é crucial. Grave uma conversa que deixe clara a intenção de assassinato. Entendido? E no momento em que ele a abandonar, ligue para o 190 imediatamente, ok? Envie a localização pelo GPS e o arquivo de áudio para mim imediatamente. A advogada explicou tudo em detalhes. Sofia anotou tudo. 2 semanas se passaram. Sofia praticava andar todas as noites. Agora ela conseguia andar quase normalmente, podia até correr. Mas durante o dia ainda ficava na cadeira de rodas. Na frente de Ricardo, ela nunca andava. Uma noite, Ricardo chegou com os papéis. Sofia, assine aqui, por favor. O que é isso? São documentos do imóvel. Preciso para administrar seu terreno. Sofia pegou os papéis. Era uma escritura de transferência de propriedade, passando o terreno do nome de Sofia para o nome de Ricardo. Finalmente começou. Suas mãos tremiam, mas ela se controlou. É só assinar aqui? Sim, aqui, apontou Ricardo. Sofia pegou a caneta, foi assinar, mas parou. Mas por que no seu nome? Para facilitar a administração. Questões de impostos também. Ricardo mentiu. Mentiu descaradamente, certo? Confie em mim. Eu vou cuidar bem de tudo. Sofia olhou para Ricardo. Ele estava sorrindo, com um rosto carinhoso. Mas Sofia sabia. Conhecia o demônio escondido por trás daquele rosto. Tudo bem. Sofia assinou. Escreveu seu nome de forma legível. Ricardo pegou os documentos. Obrigado. Agora eu cuido de tudo. Ok. Ricardo guardou os papéis na pasta, com uma expressão de satisfação. Sofia o observou e sorriu por dentro. Ótimo. Agora vem o próximo passo. Já que me tornei um obstáculo, ele vai se preparar para se livrar de mim. Sofia se deitou na cama. Ricardo apagou a luz. Boa noite. Boa noite. Ricardo foi para a sala, pegou o celular e fez uma ligação. Sofia aguçou os ouvidos. Camila, sou eu. Consegui a assinatura. Amanhã vou ao cartório e a transferência estará concluída. Sim. Depois disso, você sabe, né? Ricardo riu baixo. No próximo fim de semana, vou convidá-la para ir à serra. Se eu disser que é um passeio, ela virá. É quando vou acabar com isso. Sofia apertou o cobertor. Próximo fim de semana é nessa hora. Suas mãos tremiam, mas um sorriso se espalhou por seus lábios. Ótimo. Vou te dar a prova perfeita. O momento em que você me abandonar. Com a minha voz, com as minhas ações, vou deixar a prova perfeita. Sofia fechou os olhos. O dia D estava marcado. Próximo sábado. Sofia esperou por aquele dia. Esperou pelo dia da vingança. Na manhã seguinte, Ricardo saiu cedo. Vou ao cartório. Ok? Sofia respondeu, da cama. Ouviu a porta se fechar. Esperou mais 5 minutos. Nunca se sabe se Ricardo esqueceu algo e voltaria. Olhou pela janela. Confirmou que o carro de Ricardo havia sumido completamente. Sofia se levantou imediatamente. Saiu da cadeira de rodas e ficou de pé.
Foi até a cozinha e abriu a geladeira. Havia um sanduíche que Ricardo não terminou de comer ontem. Sofia o pegou e comeu. Comeu, de pé, movendo-se livremente. Não é só à noite que eu ando. Quando Ricardo não está, eu também ando. Mas não posso ser descoberta. Sofia pegou o celular. Ligou para sua advogada. Alô, é a Sofia. Sim, Sara. Sofia. Aconteceu alguma coisa? Meu marido está transferindo meu terreno para o nome dele. Agora mesmo. A advogada ficou em silêncio por um momento. A senhora assinou? Sim, de propósito. Para criar provas. É perigoso. Se a transferência for concluída, pode não conseguir reaver o bem. Tá tudo bem, eu tenho um plano. Sofia falou com calma. No próximo sábado, meu marido vai me abandonar na serra. Tem certeza? Sim. Ouvi a conversa dele ontem à noite. Então, nesse dia, certifique-se de gravar tudo. E ligue para a polícia imediatamente. Entendido. Depois de desligar, Sofia respirou fundo. Uma semana. Só preciso aguentar uma semana. Sofia terminou o sanduíche. Bebeu água e lavou a louça. Não podia deixar rastros. Olhou o relógio. Eram 10 da manhã. Ricardo levaria pelo menos 2 horas para voltar. Durante esse tempo, Sofia se exercitou. Fez agachamentos na sala. Fez 50. Fez 30 flexões. Precisava manter a forma física. Para sobreviver na serra, precisaria de força. A partir daquele dia, a verdadeira atuação de Sofia começou. Ricardo voltou para casa às 19h. Sofia já estava na cadeira de rodas, assistindo TV. Cheguei. Oi, tá com fome? Vou fazer o jantar? Ricardo foi para a cozinha, preparou macarrão instantâneo. Colocou numa tigela e a pôs na frente de Sofia. Come. Obrigada. Sofia pegou o garfo. Fez tremer de propósito. Tentou pegar macarrão e o deixou cair. O caldo espirrou, manchou sua roupa. Ah, eu disse, para comer com cuidado. Ricardo reclamou. Vou ter que lavar essa roupa de novo. Que saco. Desculpe. Sofia abaixou a cabeça. Por dentro estava sorrindo. É tudo atuação. Tudo atuação. Ricardo suspirou e se sentou no sofá. Começou a olhar o celular. Sofia comeu macarrão. Comeu devagar. Olhou de relance para Ricardo. Ele estava sorrindo, trocando mensagens com alguém. Deve ser a Camila. Em uma semana, esse sorriso vai desaparecer. No dia seguinte, Ricardo saiu de manhã. Vou pro trabalho. Ok. A porta se fechou. Sofia se levantou imediatamente. Abriu a geladeira. Havia ovos. Sofia fez ovos fritos e comeu. Também esquentou arroz no micro-ondas e comeu. Comeu até ficar satisfeita. Lavou a louça com cuidado. Não deixou rastros e se exercitou. Andou pela sala de um lado para o outro, 100 vezes. Fez 100 agachamentos e 50 flexões. O suor escorria. Tomou um banho, sozinha. Lavou o corpo com água morna. Mesmo que Ricardo volte, tudo bem. Mesmo que ele não me dê banho de dia, eu tomo banho sozinha. Sofia trocou de roupa e sentou-se novamente na cadeira de rodas. Ligou a TV e esperou. Às 21h, Ricardo voltou. Cheirava a álcool e a perfume de mulher. Comeu? Sofia mentiu. Não. Ah, esqueci. Ricardo não mostrou nenhum remorso. Abriu a geladeira, pegou um iogurte e o colocou na frente de Sofia. Bebe isso. Só. Isso? Se não estiver com fome, não precisa. Ricardo se deitou no sofá. Sofia pegou o iogurte, fingiu beber. Por dentro estava sorrindo. Eu comi ovos fritos e arroz hoje. Você não sabe que eu cozinho para mim mesma. 4 dias se passaram. Faltavam 3 dias para o sábado. Ricardo tornou-se ainda mais descarado. De manhã não a banhava mais. Estou ocupado hoje. Se vira, não consigo sozinha, então aguenta por hoje. Ricardo saiu. Sofia, depois de confirmar que ele havia ido embora, se levantou, foi ao banheiro, tomou banho sozinha, lavou o cabelo, escovou os dentes, lavou o rosto, vestiu roupas limpas. Abriu a geladeira, pegou a marmita que Ricardo havia comprado e comeu. Ricardo deve pensar que eu passo o dia todo com fome e sem banho. Idiota! À noite, Ricardo voltou e passou por Sofia. Que cheiro ruim! Sofia fez uma cara triste de propósito. Queria tomar banho.
Estou cansado. Amanhã eu te ajudo. Ricardo foi pro quarto e fechou a porta. Sofia ficou sozinha na sala. Fingiu chorar, mas por dentro estava rindo. É tudo atuação. Eu tomei banho e comi hoje. Só mais 3 dias de atuação. 2 dias se passaram. Faltavam 2 dias para o sábado. Ricardo quase não vinha para casa. Chegava tarde da noite, dormia e saía cedo de manhã. Não lhe dava comida, mas Sofia estava bem. Quando o Ricardo não estava, ela pegava o que tinha na geladeira e comia. Às vezes cozinhava feijão, fazia macarrão instantâneo, comia frutas. Comia aos poucos a comida que Ricardo comprava, apenas o suficiente para não ser descoberta. Ricardo não sabia. Não tinha a menor ideia de que Sofia estava comendo normalmente. Todas as noites ele olhava para ela e dizia: "Você emagreceu. É porque não estou comendo direito." Sofia assentia, atuando. "Sim, é difícil. Aguenta só mais um pouco. Logo tudo vai melhorar." Ricardo dizia com um sorriso. Sofia sabia o significado daquele sorriso. "Logo, tudo vai melhorar significa que eu vou morrer, não é?" Sofia também sorriu. "Sim, obrigada." Todas as noites, Sofia se exercitava. Mantinha a forma física, agachamentos, flexões, corria sem sair do lugar, no quarto, corria por 30 minutos. O suor escorria, mas ela aguentava. 2 dias, só mais 2. Dias, faltava um dia. Sexta-noite, Ricardo chegou. Parecia mais feliz que o normal. "Sofia." "Sim? Vamos dar um passeio de carro amanhã?" Finalmente. O coração de Sofia disparou, mas ela escondeu a expressão. "Um passeio? Sim. Ouvi dizer que o tempo vai estar bom. Vamos para a serra." "Legal." Sofia sorriu discretamente. Ricardo também sorriu. "Faz tempo que não saímos. Você deve estar se sentindo presa." "Sim." "Obrigada. Vamos sair cedo amanhã." "Ok." Ricardo foi para o quarto, pegou o celular e fez uma ligação. Sofia aguçou os ouvidos. "Camila, sou eu. É amanhã." "Finalmente. Vou levar lá cedo. Assim que terminar, eu te ligo. Aí seremos livres." Ricardo riu. Sua voz era feliz. Sofia cerrou os punhos. As unhas cravaram na palma da mão. "Amanhã. É amanhã." Sofia se levantou silenciosamente. Abriu a gaveta e pegou o gravador. Era pequeno, do tamanho que podia ser escondido na roupa. Verificou a bateria. Estava totalmente carregada. Pegou também o rastreador GPS. Estava tudo pronto. Sofia preparou uma bolsa, uma pequena bolsa transversal. Dentro colocou o celular, o gravador e uma bateria extra. Preparou também a roupa, preparou de forma que pudesse prender o gravador com fita adesiva por dentro da lingerie. Todos os preparativos estavam concluídos. Sofia se deitou na cama. Não conseguia dormir. Pensar no amanhã fazia seu coração acelerar. Estava com medo, mas ao mesmo tempo ansiosa. Finalmente posso acabar com isso. Sofia olhou para o teto e sussurrou: "Ricardo, amanhã você vai se arrepender. Eu nunca vou te perdoar." Ela fechou os olhos. Tentou dormir, para estar pronta para o dia seguinte. Sábado de manhã, o sol nasceu. Sofia acordou cedo. Ricardo também. Pronta? Sim. Ricardo colocou Sofia na cadeira de rodas. Nem a banhou, apenas a vestiu. Sofia já havia tomado banho na noite anterior. Havia prendido o gravador com fita adesiva por dentro da lingerie. A bolsa também estava pronta. Vamos. Ricardo empurrou a cadeira de rodas até a porta. Pegaram o elevador e desceram para o térreo. O carro estava no estacionamento. Um sedã preto. Ricardo colocou Sofia no banco do passageiro. Dobrou a cadeira de rodas e a colocou no porta-malas. Deu a partida. Vrum! O carro partiu. Sofia olhou pela janela. Estavam saindo de São Paulo. Entraram na rodovia Fernão Dias, direção à Serra da Cantareira. Estavam indo para as montanhas. Sofia verificou a bolsa. O gravador estava funcionando. Ótimo. Tá gravando. Ricardo ligou o rádio. Uma música começou a tocar. 1 hora se passou. Estavam entrando cada vez mais na serra.
A estrada ficou mais estreita. O número de carros diminuiu. Agora não havia carros nem na frente nem atrás. Ricardo entrou numa estradinha de terra. O carro balançava. Onde estamos indo? Perguntou Sofia. Tem um lugar com uma vista bonita. Vamos lá. Ricardo respondeu com um sorriso, mas o sorriso era frio. Sofia sabia que o fim estava próximo. O carro continuou adentrando a serra. A mata ficou mais densa. Não havia uma única pessoa à vista. Andaram por mais 10 minutos. Ricardo parou o carro. No meio da floresta. É aqui. Ricardo saiu do carro, abriu o porta-malas e tirou a cadeira de rodas. Abriu a porta do passageiro. Desça. Colocou Sofia na cadeira de rodas e começou a empurrá-la. Entraram na mata, onde não havia trilha. A cadeira de rodas balançava. Apenas o som das folhas secas sendo esmagadas era ouvido. O vento soprava, um vento frio e úmido de novembro. Ricardo continuou empurrando a cadeira de rodas. Depois de uns 5 minutos ele parou. Olhou ao redor. Aqui deve servir. Sofia ergueu a cabeça e olhou ao redor. Apenas árvores. Árvores por toda parte. Ninguém. Nenhuma trilha à vista. Ricardo pegou um cigarro, colocou na boca e o acendeu. Tragou fundo e soltou a fumaça. Ricardo, perguntou Sofia com a voz trêmula. Era atuação. Onde estamos? Ricardo não respondeu. Apenas continuava fumando. O coração de Sofia disparou. Verificou o gravador. Ainda estava funcionando. Ótimo. Agora começa. Ricardo tragou o cigarro fundo. Soltou a fumaça e olhou ao redor. Apenas árvores. Ninguém. Sofia. Ricardo abriu a boca. Sua voz era fria. Me desculpe. Sofia prendeu a respiração. O gravador estava captando tudo. O gravador preso em sua lingerie estava funcionando. Desculpe pelo quê? Perguntou Sofia com a voz trêmula. Era atuação. Uma atuação perfeita. Seu destino termina aqui, disse Ricardo. Um arrepio percorreu o corpo de Sofia. Finalmente ele disse: O quê? O que você quer dizer? Sofia perguntou, soluçando. Eu aguentei por 3 anos. Foi um saco, disse Ricardo, largando a cadeira de rodas e vindo para frente de Sofia. Ele se agachou. Seus olhos se encontraram. Cuidar de uma esposa paraplégica foi um inferno. A voz de Ricardo estava carregada de desprezo. Sofia cerrou os punhos, mas seu rosto expressava terror. Ricardo. Então agora eu vou acabar com isso. De forma limpa. Ricardo se levantou e tragou o cigarro mais uma vez. Você vai me abandonar aqui? A voz de Sofia tremeu. Era um tremor real, tremendo de raiva. Não é abandonar. Ricardo jogou o cigarro no chão. Apagou com o pé e o deixou ali. A bituca apagada caiu ao lado da cadeira de rodas. É devolver você para a natureza. Sofia olhou para a bituca. Mais uma prova. Estamos na serra em novembro. A temperatura à noite chega perto de 0, disse Ricardo, olhando ao redor. Quanto tempo uma paraplégica consegue sobreviver? Ao ouvir isso, o corpo de Sofia tremeu. Tremeu de raiva, mas seu rosto se encheu de terror. Ricardo, por favor! Gritou Sofia. Não faça isso. Eu sou sua esposa. Esposa. Ricardo zombou. Nos últimos 3 anos você foi um fardo. Um fardo do qual não preciso mais. Por quê? Por que você está fazendo isso? Sofia começou a chorar. Eram lágrimas de verdade. Lágrimas de raiva. É por causa da Camila. Desde antes do meu acidente, disse Ricardo. Sofia rangeu os dentes. Então você aguentou por 3 anos? Sim, por causa do seu terreno. Ricardo falou com calma. O terreno de 6 milhões de reais. Ontem passou para o meu nome. Não preciso mais de você. Sofia não podia acreditar que este homem tinha sido seu marido. Ricardo, nós fomos casados por 7 anos. E daí? Ricardo disse friamente. Amor, isso acabou há muito tempo. Por favor, não me deixe aqui. Sofia continuou atuando perfeitamente. Eu vou chamar a polícia. Você vai ser preso. Chamar. Ricardo zombou. Como? Você é paraplégica. Não consegue sair daqui sozinha. Ricardo olhou para Sofia de cima.
E você não tem celular. Eu não deixei você trazer. Sofia apertou a bolsa, o celular estava lá dentro. Mas Ricardo não sabia. Em 2 ou 3 dias você morre. De frio ou de desidratação, disse Ricardo. Quando encontrarem seu corpo, vão tratar como suicídio. Seu monstro, gritou Sofia. Eu vou fazer você se arrepender disso. Arrepender? Ricardo riu. Eu não me arrependo de nada. Agora, estou livre. Ricardo se virou e começou a andar, desaparecendo entre as árvores. Ricardo, Ricardo, Sofia gritou. Volta, por favor. Ricardo não olhou para trás, continuou andando, afastando-se cada vez mais. Desapareceu completamente. Apenas a voz de Sofia ecoou na serra. Ricardo. 5 minutos se passaram. Silêncio total. Sofia aguçou os ouvidos. Os passos de Ricardo haviam desaparecido completamente. De longe, ouviu o som de um carro dando partida. Vrum! O som do motor foi se afastando, desapareceu. Sofia esperou mais 5 minutos. Nunca se sabe se Ricardo voltaria. 10 minutos se passaram. Nenhum som. Apenas o som do vento e dos pássaros. Sofia olhou ao redor. Apenas árvores. Ninguém. Sofia soltou um longo suspiro. E riu. Riu baixo. Perfeito. Sofia abriu a bolsa. Pegou o celular. Abriu o aplicativo de GPS. A localização do carro de Ricardo apareceu. Um ponto vermelho se movia, seguindo a estrada em direção a São Paulo. Tá indo para casa. Ou para casa da Camila, provavelmente. Sofia tirou o gravador de dentro da lingerie. A luz vermelha piscava. Ainda estava gravando. Apertou o botão de parar. Apertou o botão de play. A voz de Ricardo soou. Seu destino termina aqui. Eu aguentei por 3 anos. Foi um saco. Estamos na serra em novembro. A temperatura à noite chega perto de 0. Quanto tempo uma paraplégica consegue sobreviver? O terreno de 6 milhões de reais. Ontem passou pro meu nome. Não preciso mais de você. Era perfeito. Tudo estava gravado. A intenção de assassinato, o abandono, a fraude do terreno. Tudo. Sofia desligou o gravador e o guardou na bolsa. Segurou nos apoios da cadeira de rodas. Levantou-se lentamente. Ficou de pé. Sentiu força nas pernas. Seus joelhos se dobraram. Seus tornozelos se moveram. Sofia estava de pé. Perfeitamente de pé. 6 meses. Sofia olhou para suas pernas. Eu escondi isso por 6 meses. Moveu o pé. Deu um passo. Deu 2 passos. Andou livremente. Paraplegia. Sofia cuspiu as palavras. Era mentira. Tudo atuação. Olhou para a cadeira de rodas. A cadeira em que esteve sentada por 3 anos. Sofia chutou. A cadeira de rodas tombou. Não preciso mais de você. Sofia pegou a bituca de cigarro. Pegou um saquinho plástico e a colocou dentro. Era uma prova. Tinha saliva e o DNA de Ricardo. Pegou o celular, discou 190. Fez a chamada. O telefone tocou. 1, 2, 3 vezes. Polícia Militar, emergência. Qual a sua ocorrência? Uma voz de mulher atendeu. Sofia respirou fundo. Quero fazer uma denúncia. Sua voz era fria e firme. Meu marido me abandonou no meio da serra. Quero denunciá-lo por tentativa de homicídio. Certo. Onde a senhora está? Está ferida. Estou na Serra da Cantareira, em São Paulo. Vou enviar as coordenadas do GPS por mensagem. Sofia falou com... Calma, eu estou bem. Não estou ferida. Na serra, a senhora está sozinha? Vou enviar uma equipe de resgate. Não preciso de resgate, disse Sofia. Eu posso descer a pé. A pé, a senhora disse que foi abandonada. Meu marido acha que sou paraplégica, mas eu estou perfeitamente bem. Sofia explicou. Eu me recuperei há 6 meses. Escondi isso de propósito. Ah, certo, entendido. Ah, a atendente respondeu. Surpresa. Vou enviar uma viatura. Pode me passar os dados do suspeito. Ricardo Almeida, 42 anos. Sofia passou todas as informações de Ricardo. Endereço, placa do carro, empresa, tudo.
Coloquei um rastreador GPS no carro dele. É possível ver a localização em tempo real, certo? A senhora se preparou para isso? Sim, há 6 meses. Sofia respondeu com calma. Eu sabia que meu marido tentaria me matar. Por isso, criei as provas. A senhora também gravou? Sim. Gravei tudo o que meu marido disse ao me abandonar. Entendido. Enviaremos uma viatura imediatamente. Por favor, entre em contato com minha advogada também. Sofia passou o nome e o contato da advogada. Certo. Transmitirei a informação. Sra. Sofia, a senhora consegue descer da serra? Sim. Vou descer a pé. Tome cuidado. Se tiver qualquer problema, ligue novamente. Ok. Ela desligou. Enviou as coordenadas do GPS por mensagem, sua localização e a do carro de Ricardo, e começou a descer a trilha com seus 2 pés, andando livremente. Pela primeira vez em 3 anos, andou livremente pela serra, pisando nas folhas secas. O vento soprava, frio, mas refrescante. Acabou. Ricardo, sua vida acabou. Andou por 30 minutos. Viu a estrada de terra, onde Ricardo havia parado o carro. As marcas de pneu ainda estavam lá. Sofia tirou uma foto. Era uma prova. Continuou andando. Andou por mais 1 hora. Chegou a uma estrada asfaltada. Carros passavam. Sofia levantou a mão e um táxi parou. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Delegacia de polícia de Mariporã, por favor. Ok. Sofia entrou no táxi. Sentou-se no banco de trás. Olhou pela janela. A serra ficava para trás. Sofia olhou para o celular. Verificou a localização do carro de Ricardo. Já estava em São Paulo, perto de casa. A Camila deve estar lá. Será que estão brindando com champanhe? Sofia sorriu discretamente. Esperem um pouco. A polícia já está a caminho. O táxi seguiu. 30 minutos depois, chegou à delegacia de Mariporã. Sofia pagou e desceu. Parou em frente ao prédio da delegacia. Respirou fundo. Finalmente começou. Empurrou a porta e entrou. Viu a recepção. Um policial estava sentado. Pois não, eu sou a Sofia. Liguei para o 190. Sofia falou com calma. Vim prestar queixa contra meu marido, Ricardo Almeida, por tentativa de homicídio. Os olhos do policial se arregalaram. Ah, sim. Um momento. Vou chamar o delegado. O policial fez uma ligação apressada. Pouco depois, 2 policiais saíram. Um homem de 40 e poucos anos e uma mulher de 30 e poucos. Será a Sofia, certo? Sou o delegado Bruno. O delegado estendeu a mão. Sofia apertou. Sim, prazer. Vamos para a sala de interrogatório, por favor. Sofia seguiu os policiais. Era uma sala pequena. Uma mesa e cadeiras. Sofia se sentou. Os policiais se sentaram à sua frente. Conte-nos tudo em detalhes, disse o delegado Bruno. Sofia começou a explicar com calma. Desde o acidente de trânsito 3 anos antes, o diagnóstico de paraplegia, a recuperação 6 meses atrás, a descoberta do plano de assassinato de Ricardo, os 6 meses de preparação e, finalmente, o abandono na serra naquela manhã. Os policiais ouviram com expressões de espanto. Então, por 6 meses a senhora podia andar, mas fingiu que não? Sim, porque eu sabia que meu marido tentaria me matar. Sofia tirou o gravador e o colocou sobre a mesa. Gravei tudo, o que meu marido disse ao me abandonar. Ouçam. O delegado Bruno pegou o gravador e deu play. A voz de Ricardo ecoou. Seu destino termina aqui. O terreno de 6 milhões de reais. Ontem passou pro meu nome. Não preciso mais de você. Estamos na serra em novembro. A temperatura à noite chega perto de 0. Quanto tempo uma paraplégica consegue sobreviver? Os rostos dos policiais endureceram. A gravação terminou. Isso é uma clara tentativa de homicídio, disse o delegado Bruno. Também tenho rastreador GPS. Sofia mostrou o celular. Coloquei no carro do meu marido. Ele deve estar em casa agora. O delegado olhou para o celular. O ponto vermelho estava parado em um endereço em Itaim Bibi, São Paulo. Vamos prendê-lo imediatamente. O delegado Bruno pegou o rádio.
Central, aqui é o delegado Bruno, de Mairiporã. Solicito apoio da Delegacia de São Paulo para a prisão em flagrante de Ricardo Almeida, 42 anos. Acusação de tentativa de homicídio e abandono de incapaz. Endereço é. Sofia passou o endereço, placa do veículo é. O delegado passou todas as informações. Viaturas a caminho, respondeu o rádio. O delegado olhou para Sofia. Ele será preso em 30 minutos. Obrigada. Sofia sorriu discretamente. Parecia que finalmente estava acabando. Não, não era o fim. Era o começo. A verdadeira vingança começava agora. 30 minutos se passaram. Sofia esperava na sala de interrogatório. Tomou uma xícara de chá, um chá quente que a policial lhe ofereceu. Você passou por muita coisa. Beba com calma. Obrigada. Sofia bebeu o chá e olhou pela janela. O sol estava alto. Era por volta de 13h. O que Ricardo estaria fazendo agora? Bebendo com a Camila? Comemorando por tê-la abandonado? Então o rádio soou. Mairiporã, aqui é São Paulo. O delegado Bruno pegou o rádio. Na escuta. Suspeito Ricardo Almeida preso. Uma acompanhante, Camila Oliveira, 34 anos, também estava presente. Ambos foram detidos. Um sorriso se formou nos lábios de Sofia. Bom trabalho. Peço que os transfiram para Mairiporã. Entendido. Chegaremos em 1 hora. O rádio ficou em silêncio. O delegado olhou para Sofia. Foram presos. Em 1 hora estarão aqui. A mulher que estava com ele também. Sim, a tal Camila. Sofia assentiu. Finalmente. Finalmente vou ver o rosto dela. Quer vê-los? Seu marido e a mulher? Perguntou o delegado. Sim, eu quero. Tudo bem. Avisarei quando chegarem. Sofia bebeu mais um gole de chá. Suas mãos tremiam. Estava nervosa, mas ao mesmo tempo ansiosa. Queria ver o rosto de Ricardo. Queria ver a expressão que ele faria ao descobrir que a esposa que ele abandonou na serra estava na delegacia andando. 1 hora se passou. Eram 14h. A porta da sala se abriu. O delegado Bruno entrou. Sra, Sofia. Os suspeitos chegaram. Onde eles estão? Na área de triagem. Identificação em andamento. O delegado disse. Quer ir vê-los? Sim. Sofia se levantou. Seguiu o delegado pelo corredor. No final do corredor ficava a carceragem. As grades eram visíveis. Em frente, 2 pessoas estavam de pé, Ricardo e Camila. Sofia parou. A uns 20 metros de distância, ela os observou. Ricardo estava algemado. Camila também. Um policial verificava a identidade de Ricardo. O rosto de Ricardo estava pálido, uma expressão de incredulidade. Delegado, Sofia chamou Bruno. Posso ir até lá? Sim, pode ir. Sofia caminhou lentamente, com seus 2 pés, com confiança. Ricardo, ocupado com o policial, não a viu. Camila também estava de cabeça baixa. Sofia se aproximou. 10 metros, 5, 3. Parou bem na frente de Ricardo. Ricardo, Sofia chamou seu nome. Sua voz era fria e firme. Ricardo ergueu a cabeça. Viu Sofia. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu. Seu rosto ficou branco como papel. Sofia? Ricardo olhou para Sofia, incrédulo. Como? Como você está aqui? Andando? Sofia o encarou e disse. Com minhas 2 pernas. A cor sumiu completamente do rosto de Ricardo. O quê? O quê? Surpreso, Sofia sorriu discretamente. De me ver andando perfeitamente? A paraplegia era mentira, disse Sofia. Eu me recuperei há 6 meses. Escondi isso de propósito. Ricardo recuou. Suas costas bateram na parede. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu sabia que você tentaria me matar. Sofia falou com calma. 6 meses atrás, no corredor do hospital, eu ouvi sua ligação. Com a Camila. O rosto de Ricardo se contorceu. Abandonar na serra? Assim que o terreno passar para o meu nome, acabou. Você disse isso? Não disse. Então eu me preparei. Por 6 meses, disse Sofia. Gravador, rastreador GPS, advogada. Preparei tudo. Ricardo caiu no chão, de joelhos. Eu tenho todas as provas. Tudo que você disse ao me abandonar. Eu gravei. Sofia olhou de cima. A história do terreno
de 6 milhões, a parte sobre quanto tempo uma paraplégica sobreviveria. Tudo. Sofia, disse Ricardo com a voz trêmula, me desculpe. Me desculpe de verdade. Desculpe. Sofia zombou. Agora você pede desculpas? Eu não. Estava em mim. Eu enlouqueci. Você enlouqueceu por 3 anos. A voz de Sofia se elevou. Por 3 anos você fingiu cuidar de mim enquanto me traía com a Camila, roubou meu terreno e planejou me matar. E isso foi porque você não estava em mim. Sofia, por favor, não adianta implorar agora. Sofia deu as costas para Ricardo e olhou para Camila. Camila estava de cabeça baixa, tremendo. Camila. Sofia chamou seu nome. Camila ergueu a cabeça. Era uma mulher jovem. Parecia ter uns 30 e poucos anos, um rosto bonito, mas agora estava coberto de lágrimas. Primeira vez que nos vemos pessoalmente, disse Sofia friamente. Embora eu tenha te visto há 3 anos no semáforo, beijando Ricardo. Camila não disse nada, apenas tremia. Foi divertido ter um caso com um homem casado? Me desculpe, disse Camila em voz baixa. Sinto muito. Desculpas resolvem? Sofia deu um passo em direção a Camila. Roubar meu marido, planejar minha morte. E um desculpe encerra o assunto. Eu não sabia que o Ricardo realmente ia tentar te matar. Mentira, disse. Sofia, você sabia. Você estava ao lado dele quando ele ligou. Você ouviu ele falar em me abandonar na serra. Camila baixou a cabeça. Não ouviu? Sim, respondeu Camila baixinho. Você devia ter o impedido. Dito que aquilo não era algo que um ser humano faria. A voz de Sofia tremeu. Mas você concordou. Disse para ele acabar logo com isso. Me desculpe. Sinto muito. Camila começou a chorar, mas Sofia não sentiu pena. Não chore. Sinto nojo. Sofia deu as costas para Camila. Olhou para o delegado, Bruno. Delegado, posso processar os dois juntos, certo? Sim. Podemos enquadrar luz por conspiração, respondeu o delegado. A voz da Sra. Camila. Também está na gravação? Sim. Ele estava no Viva Voz. Gravei tudo. Então, não há problema. Processaremos os dois. Sofia assentiu. Atrás dela, Ricardo gritou. Sofia, por favor, me perdoe só uma vez. Sofia não se virou. Nós fomos casados por 7 anos. Isso não significa nada? Não, significa nada. Sofia respondeu friamente, sem se virar. Quando você me abandonou na serra, nosso casamento acabou. Sofia. Nunca mais diga meu nome. Sofia caminhou pelo corredor. Ouviu Ricardo gritar atrás dela. Sofia! Sofia! Mas Sofia não parou. Continuou andando. Com seus 2 pés, com confiança, voltou para a sala de interrogatório. Sentou-se. Seu corpo inteiro tremia. A tensão parecia ter se dissipado. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza, eram de alívio. Finalmente acabou. Não, ainda não tinha acabado. O julgamento ainda estava por vir. Mas a parte mais difícil havia passado. As provas eram perfeitas. A gravação, o GPS, a bituca de cigarro, tudo. Ricardo não tinha como escapar. O delegado Bruno entrou. Sará, Sofia, a senhora está bem? Sim, estou bem. Sofia enxugou as lágrimas. O que acontece agora? Amanhã eles serão encaminhados ao Ministério Público, explicou o delegado. Serão indiciados por tentativa de homicídio, abandono de incapaz e estelionato. E a pena? No mínimo 7 anos, podendo chegar a 15, disse o delegado. Com provas tão perfeitas, não haverá liberdade condicional. Sofia sentiu. E o terreno, o que foi transferido? Será anulado por fraude, respondeu o delegado. Voltará para o seu nome. Obrigada. Não precisa agradecer. A senhora fez um ótimo trabalho, disse o delegado, olhando para Sofia. É realmente incrível. Se preparar por 6 meses assim, foi para sobreviver. Sofia sorriu discretamente. Eu não queria morrer. A senhora fez muito bem, disse o delegado. Por hoje, vá para casa e descanse. Amanhã
Volte para assinar depoimento. Sim, entendido. Sofia se levantou, pegou a bolsa, saiu da delegacia. O dia ainda estava claro. Eram 15. O sol brilhava. Sofia olhou para o céu. Um céu azul, sem uma única nuvem. Acabou, sussurrou Sofia. Realmente acabou. As lágrimas vieram de novo. Desta vez, de alegria. Sofia chorou e riu. Pela primeira vez em 3 anos, riu de verdade. Estava livre. Livre de Ricardo. Livre da cadeira de rodas. Livre das mentiras. Sofia caminhou pela rua, com seus 2 pés, com confiança. As pessoas passavam, ninguém a reconhecia. Ninguém sabia que Sofia passou 3 anos em uma cadeira de rodas. E isso era bom. Sofia só queria ser uma pessoa comum. Pegou um táxi. Para Itaim Bibi, em São Paulo, por favor. Ok, o táxi partiu. Sofia olhou pela janela. Estavam deixando Mairiporã para trás. Voltando para São Paulo. Voltando para casa. Não, aquela casa não era mais a casa de Sofia. Era a casa onde Ricardo morava. Sofia precisava recomeçar. Encontrar uma nova casa, um novo trabalho, uma nova vida. Mas tudo bem, Sofia conseguiria. Se aguentou atuando por 6 meses, conseguiria. Agora ela podia viver como ela mesma. O táxi seguia pela rodovia. São Paulo se aproximava. Sofia pegou o celular, ligou para sua advogada. Alô, é a Sofia. Será a Sofia? Estava esperando sua ligação. A senhora está bem? Sim. Tudo acabou. A polícia me ligou. Recebi o arquivo de áudio, disse a advogada. É perfeito. Com isso, ganhamos o caso com 100% de certeza. Obrigada. A senhora pode vir ao escritório amanhã? Precisamos organizar a papelada. Sim, irei. Desligando, Sofia olhou novamente pela janela. O centro de São Paulo começou a aparecer. Os prédios. As pessoas, uma cidade viva. Sofia também viveria agora. Viveria de verdade. Era um desanové. Sofia desceu do táxi. Em frente ao flat, onde viveu por 3 anos, olhou para o prédio. Um prédio de 12 andares. O apartamento de Sofia e Ricardo era no 7º andar. As luzes estavam acesas. As luzes estão acesas. O porteiro viu Sofia. Nossa, será? Sofia, boa noite. Sofia cumprimentou. Como a senhora está andando? Perguntou o porteiro, surpreso. Eu melhorei. Sofia respondeu simplesmente. Mas e o senhor Ricardo? A polícia esteve aqui hoje. Ele foi preso. Logo vai sair no noticiário. Os olhos do porteiro se arregalaram. O quê? Preso? Sim. Depois explico melhor. Sofia não deu mais detalhes. Pegou o elevador, apertou o botão do 7º andar. O elevador subiu. Plim. Chegou ao 7º andar. A porta se abriu. Sofia saiu para o corredor. Parou em frente à porta 702. Pegou a chave da bolsa. A chave que carregou por 3 anos. Ricardo não sabia que Sofia tinha a chave. Achava que por estar na cadeira de rodas, ela não podia sair sozinha. Sofia colocou a chave na fechadura. Girou. Clique. A porta se abriu. Entrou silenciosamente. Viu a entrada. Apenas os sapatos de Ricardo estavam ali. Sofia tirou os sapatos e entrou. Foi para a sala. A luz estava acesa. No sofá, uma garrafa de champanhe, meio vazia, 2 taças na mesa, uma com uma marca de batom bem nítida. Eles beberam aqui, com a Camila. Sofia olhou para a garrafa. Era um champanhe caro, do tipo que Ricardo só bebia em ocasiões especiais. Ele comprou isso para comemorar ter me abandonado. Sofia pegou a garrafa, levou até a pia e despejou no ralo. Glub, glub, glub. O champanhe desceu pelo ralo, jogou a garrafa vazia no lixo. Clang. A garrafa se quebrou. Pegou as taças, uma por uma, e as jogou na pia. Clang, clang, todas quebradas. Olhou ao redor da sala, a casa onde viveu por 3 anos. Mas agora parecia estranha. Foi pro quarto. Abriu a porta, viu a cama, estava bagunçada. O cobertor caído no chão, travesseiros amassados. Eles estiveram aqui com a Camila.
Sofia sentiu um nó no estômago, mas aguentou. Abriu o guarda-roupa, as roupas de Ricardo estavam penduradas, as roupas de Sofia também, roupas de 3 anos atrás. Abriu uma gaveta, havia documentos. Sofia os examinou um por um. Encontrou a escritura de transferência do terreno, do nome de Sofia para o de Ricardo. Isso será anulado. Em breve, havia também um extrato bancário, no nome de Ricardo. Olhou o saldo. Havia 80 mil reais. Isso também deve ser dinheiro desviado. Sofia guardou o extrato na bolsa, era uma prova, continuou mexendo na gaveta, encontrou outro extrato no nome de Camila Oliveira. Por que que o Ricardo tem um extrato da Camila? Abriu, viu, havia 50 mil reais. Olhou os depósitos. Ricardo Almeida depositava 2 mil reais todo mês. Então o Ricardo pagava as contas da Camila. Sofia guardou o extrato na bolsa. Mais uma prova. Havia também fotos. Ricardo e Camila juntos, em viagens, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, vários lugares. Sofia rangeu os dentes ao ver as fotos. Enquanto eu estava em casa na cadeira de rodas, vocês dois viajavam. Guardou todas as fotos na bolsa. Provas. Voltou para a sala, sentou-se no sofá, olhou ao redor. A casa onde viveu por 3 anos, mas agora Sofia estava sozinha, sem Ricardo, sem ninguém. Estava silencioso, pacífico. Sofia se deitou no sofá, olhou para o teto. As lágrimas vieram, mas não de tristeza, eram de alívio. Acabou. Realmente acabou. Sofia chorou e riu. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu-se verdadeiramente livre. O celular tocou. Era o delegado Bruno. Ela atendeu. Alô, Sara Sofia, aqui é o delegado Bruno. Sim, delegado. Ricardo Almeida e Camila Oliveira foram ambos presos preventivamente, disse o delegado. Amanhã serão encaminhados ao Ministério Público. Obrigada, mas tenho mais uma informação. Encontramos alguns itens na casa da Camila, explicou o delegado. Recibos de transferências, histórico de mensagens, registros de chamadas que o Ricardo enviou para ela. Tudo foi apreendido. As provas de conspiração são irrefutáveis. A Camila também pegará pelo menos 5 anos. Sofia suspirou de alívio. Muito obrigada. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Descanse bem. Desligou o telefone. Sofia o colocou de lado. Olhou novamente para o teto. Ricardo e Camila. Ambos presos. Seus sentimentos eram confusos. Foi o homem que ela amou por 7 anos, mas ele tentou matá-la. Ela o odiava, mas ao mesmo tempo sentia tristeza porque as coisas chegaram a esse ponto, onde tudo deu errado. Sofia fechou os olhos. Estava cansada. O dia tinha sido muito longo. Foi abandonada na serra, foi à delegacia, confrontou Ricardo e Camila, voltou para casa. Tudo parecia um sonho, mas era real. Sofia adormeceu no sofá. Um sono profundo, sem pesadelos. Pela primeira vez, dormiu em paz. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pela janela. Sofia abriu os olhos. Tinha dormido no sofá. Seu pescoço estava doendo. Sentou-se. Olhou o relógio. Eram 8 da manhã. Verificou o celular. Havia uma mensagem de sua advogada. Será Sofia? Venha ao escritório às 10. Os documentos estão prontos. Sofia respondeu. Ok, estarei aí. Tomou um banho. Pela primeira vez em 3 anos, sozinha. Livremente. A água, morna, envolveu seu corpo. A sensação era boa. Trocou de roupa, passou uma maquiagem leve. Olhou-se no espelho. Viu seu rosto. Estava mais magra do que há 3 anos, mas seus olhos brilhavam. Eu renasci. Saiu de casa. Pegou o elevador até o térreo. Atravessou o saguão e saiu. Estava quente. Era novembro, mas o tempo estava agradável. Sofia caminhou pela rua com seus 2 pés com confiança. As pessoas passavam. Ninguém olhava para ela. Era apenas uma pessoa comum. Sofia gostou disso. Pegou um táxi para o escritório da advogada. Chegou em 30 minutos. Entrou no prédio e pegou o elevador. Desceu no 5º andar. Viu a placa Advocacia, Justiça Plena.
abriu a porta e entrou. Bom dia. A recepcionista a cumprimentou. Sou Sofia. Vim ver a Drá. Helena. Sim. Ela está esperando. Pode entrar. Sofia entrou. Viu o escritório da advogada. Bateu na porta. Entre. Uma voz veio de dentro. Sofia abriu a porta. Uma advogada de 50 e poucos anos estava sentada à mesa. Será Sofia, que bom que veio. Sente-se. Olá, doutora. Sofia se sentou. A advogada abriu uma pasta. Analisei todas as provas. São perfeitas, disse a advogada. Ricardo e Camila serão condenados. E a pena? Ricardo pegará no mínimo 10 anos. Tentativa de homicídio, abandono de incapaz e estelionato, tudo será provado, explicou a advogada. Camila pegará no mínimo 5 anos, como cúmplice. Sofia assentiu. E a escritura do terreno será anulada por fraude. Em uma semana voltará para o seu nome. Obrigada. É o meu trabalho, disse a advogada com um sorriso. A senhora é realmente incrível. Preparar tudo isso foi para sobreviver. Sofia sorriu discretamente. Quando o julgamento deve começar? Em cerca de 1 mês, respondeu a advogada. Antes disso, precisamos nos preparar para o seu depoimento. Eu vou ajudá-la. Entendido. E veja isso também. A advogada lhe entregou um documento. É a lista de itens apreendidos na casa da Camila. Sofia olhou a lista. Comprovantes de depósitos, faturas de cartão, fotos de viagens, histórico de mensagens, tudo estava ali. Isso é mais que suficiente para provar a conspiração, disse a advogada. A Camila também não tem como escapar. Sofia colocou o documento de lado. Obrigada. Sem a senhora eu não teria conseguido. Não. A senhora fez tudo. Sofia saiu do escritório. Do lado de fora, olhou para o céu. Era azul. Agora, realmente acabou. Só falta o julgamento. Sofia caminhou pela rua. Era um novo começo. Uma nova vida. Uma vida livre, andando com seus próprios pés. Sofia sorriu enquanto caminhava, olhando apenas para frente, deixando o passado para trás e olhando apenas para o futuro. 1 mês se passou. O dia do julgamento se aproximava. Sofia foi várias vezes ao escritório da advogada. Prepararam-se para o depoimento. Praticaram as respostas para as perguntas esperadas. Se o advogado dele perguntar por que a senhora escondeu a recuperação, que vai dizer? Porque eu sabia que meu marido tentaria me matar. Escondi para conseguir as provas. Sofia respondeu com calma. Ótimo. Responda assim. No tribunal, não se abale emocionalmente. Apenas diga os fatos. Entendido. A preparação foi perfeita. O arquivo de áudio, o registro do GPS, a bituca de cigarro, os extratos bancários, as fotos, todas as provas estavam reunidas. Ricardo e Camila contrataram advogados, mas foi inútil. As provas eram claras demais. Na noite anterior ao julgamento, Sofia olhava pela janela de casa. Amanhã, ela veria Ricardo novamente no tribunal. Estava nervosa, mas não com medo, já havia passado pelo pior. Nada poderia ser mais assustador do que ser abandonada na terra. O celular tocou. Um número desconhecido. Sofia atendeu. Alô, Sra. Sofia. Uma voz de homem. Desconhecida. Sim, sou eu. Quem é? Sou do escritório de advocacia do senhor Ricardo. Sofia franziu a testa. Pois não. A senhora estaria disposta a um acordo? Acordo? Sim. O senhor Ricardo gostaria de lhe oferecer uma compensação. R$1 milhão. Se a senhora aceitar o acordo, ele lhe pagará R$1 milhão. Sofia zombou. Não haverá acordo. Podemos chegar a 2 milhões. Não é uma questão de dinheiro, disse Sofia friamente. Ele tentou me matar. Você acha que dinheiro resolve isso? Será Sofia? O julgamento será difícil para a senhora. Seu passado será exposto. Coisas embaraçosas. Isso é uma ameaça? Não é uma ameaça, é um conselho. Não preciso do seu conselho, disse Sofia. Nos vemos no tribunal. E não me ligue, me... Ela desligou, suspirou. Começou a chantagem. Mandou uma mensagem para a advogada. A defesa do Ricardo me ofereceu um acordo. Recusei. A resposta veio logo. Fez bem.
Se ligarem de novo, me avise e grave a chamada. Ok. Sofia largou o celular, deitou-se na cama, tentou dormir para o dia seguinte. Na manhã seguinte era o dia do julgamento. Sofia acordou cedo, tomou um banho e vestiu um terninho preto. Olhou-se no espelho. Estava elegante. Hoje eu não posso desmoronar. Preciso manter a calma até o fim. Foi pro fórum, o Fórum Central de São Paulo, um prédio imponente. Entrou. O saguão estava cheio. Sua advogada a esperava. Sara Sofia, você chegou. Sim, doutora, pronta. Sim, não fique nervosa, apenas diga a verdade. Subiram de elevador para o terceiro andar. Sala de audiências 302. Pararam em frente à porta. Sofia respirou fundo. Abriu a porta e entrou. Viu o tribunal. A plateia estava cheia. Havia alguns repórteres. Isso vai virar notícia. Sofia se sentou no banco da acusação. Sua advogada, ao lado, olhou para o banco dos réus. Ricardo estava sentado lá, vestido com um uniforme de presidiário. Seu rosto estava abatido. Havia emagrecido muito em um mês. Ricardo também viu Sofia. Seus olhos se encontraram. Ricardo abaixou a cabeça. Camila também estava no banco dos réus. Com o uniforme, seu rosto estava pálido, os olhos inchados. Tinha chorado. Camila não conseguiu olhar para Sofia. Manteve a cabeça baixa. Todos de pé, disse o oficial de justiça. Todos se levantaram. A juíza entrou, uma mulher na casa dos 50 anos. Podem se sentar. Todos se sentaram. A juíza abriu o processo. Processo número 2, 24.150.23. Damos início à audiência do caso contra os réus Ricardo Almeida e Camila Oliveira por tentativa de homicídio e outros crimes. A juíza olhou para Ricardo. Réu Ricardo Almeida, levante-se. Ricardo se levantou. O senhor admite as acusações? Perguntou a juíza. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Seu advogado sussurrou algo. Admito em parte, disse Ricardo em voz baixa. Em parte, que parte o senhor admite e que parte nega. É verdade que a levei para a serra, mas não tive a intenção de matá-la, disse o advogado de Ricardo. Foi apenas para assustá-la. Sofia não podia acreditar. Como ele pode mentir tanto? A juíza olhou para a advogada de Sofia. A acusação apresente as provas. A advogada de Sofia se levantou. Começaremos com um arquivo de áudio. A gravação tocou no tribunal. A voz de Ricardo ecoou. Seu destino termina aqui. Eu aguentei por 3 anos. Foi um saco. Estamos na serra em novembro. A temperatura à noite chega perto de 0. Quanto tempo uma paraplégica consegue sobreviver? Terreno de 6 milhões de reais. Ontem passou pro meu nome. Não preciso mais de você. O tribunal ficou em silêncio. Ricardo estava de cabeça baixa. Camila chorava. A juíza olhou para Ricardo. Réu, essa gravação é da sua voz? Sim, respondeu Ricardo baixinho. Então a intenção de matar não está clara, perguntou a juíza. Ricardo não disse nada. Seu advogado se levantou. Meritíssima, o réu disse isso no calor do momento. No calor do momento, ele abandona a esposa na serra. A juíza ergueu as sobrancelhas. Doutor, isso é uma desculpe. O advogado de Ricardo se sentou, o julgamento continuou. Sofia foi ao banco das testemunhas. Olhou para Ricardo, ele não a encarou. Manteve a cabeça baixa. Testemunha, quando o réu a abandonou na serra, como a senhora se sentiu? Perguntou o promotor. Com medo, respondeu Sofia com calma. O homem que amei por 7 anos estava tentando me matar. Não tinha como não sentir medo. Mas a senhora já estava preparada, certo? Sim, há 6 meses. Por que não denunciou a polícia? Não tinha provas, disse Sofia. Eu só tinha ouvido a ligação do réu no corredor do hospital. Não tinha provas. Por isso decidi criar eu mesma. A paraplegia também era falsa. Nos últimos 6 meses, sim. Antes disso, era real, explicou Sofia com calma. Tenho laudo médico. Após 2 anos e meio, comecei a recuperar a sensibilidade e há 6 meses me recuperei completamente.
Por que escondeu? Porque eu sabia que o réu tentaria me matar. Tinha que esconder até ter as provas. O promotor assentiu. A testemunha passou por uma atuação muito difícil por 6 meses. Por que fez tudo isso? Eu queria viver. A voz de Sofia tremeu. Eu não queria morrer. Por isso, fiz de tudo para sobreviver. Ouviram-se soluços na plateia. A juíza também olhou para Sofia e assentiu. O julgamento durou 3 horas. As provas, os depoimentos das testemunhas e dos réus foram concluídos. A juíza bateu o martelo. A audiência de hoje está encerrada. A próxima será em 2 semanas. O julgamento terminou. As pessoas se levantaram. Sofia também. Quando ia sair, Ricardo a chamou. Sofia. Sofia parou. Não se virou. Me desculpe. Sinto muito, gritou Ricardo. Por favor, me perdoe. Só uma vez. Sofia se virou, olhou para Ricardo. Ele estava chorando. Não há perdão, disse Sofia friamente. Quando você me abandonou na serra, tudo acabou. Ela saiu do tribunal. No corredor, os repórteres a esperavam. Será Sofia uma... Palavra, por favor. Como a senhora conseguiu atuar por 6 meses? A senhora pretende perdoar seu marido? Sofia olhou para os repórteres. Os microfones se estendiam em sua direção. Vou dizer apenas uma coisa. Começou Sofia. Eu só estava tentando sobreviver. Qualquer um na minha situação teria feito o mesmo. E um acordo não haverá. O julgamento seguirá até o fim. Sofia passou pelos repórteres e se afastou. Sua advogada seguiu. Parabéns. Você foi ótima. Obrigada. Saiu do fórum. O sol estava forte. Olhou para o céu. Metade do caminho foi percorrido. Só mais um pouco. Naquela noite, Sofia assistia ao noticiário. A notícia do julgamento estava no ar. Marido que abandonou esposa paraplégica na serra tem primeira audiência hoje, disse o âncora. A vítima escondeu sua recuperação por 6 meses para coletar provas. A foto de Sofia apareceu, saindo do fórum. Os comentários subiam em tempo real. Incrível, atuar por 6 meses. Esse marido é um lixo. Merece prisão perpétua. Sofia desligou a TV e olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam. O celular tocou. Era a advogada. Alô? Sra. Sofia, sou eu, Helena. Sim, doutora. Tem uma notícia. A voz da advogada estava séria. A defesa está preparando um recurso. Recurso? Sim. Vão tentar reduzir a pena e podem tentar investigar o passado da senhora. Meu passado? Sim, para encontrar um ponto fraco. Sofia suspirou. Entendido. Estarei preparada. Não se preocupe. Eu posso impedi-los. Obrigada. Desligou. Olhou novamente pela janela. Pensei que tinha acabado, mas ainda não. A luta continuaria. Mas Sofia estava pronta. Se aguentou atuando por 6 meses, aguentaria isso. Deitou-se na cama. Fechou os olhos. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Amanhã ela teria que lutar novamente. Mas tudo bem. Sofia já havia superado o pior. Agora era só ir até o fim. 2 semanas se passaram. O dia da segunda audiência, Sofia estava novamente no tribunal. Desta vez, o advogado de Ricardo foi agressivo. Testemunha, antes de se casar com o réu, a senhora teve outro namorado? O que isso tem a ver com um caso? Responda, por favor, disse a juíza. Sim, tive. E por quê? Terminaram? Diferenças de personalidade. Foi a testemunha quem pediu para terminar? Sim. O advogado de Ricardo pegou um documento. Esta é uma declaração do Sr. Carlos. Ele diz que a testemunha terminou por causa de dinheiro. A advogada de Sofia se levantou. Objeção meritíssima. O que o passado amoroso da vítima tem a ver com este caso? Indeferido, disse a juíza. Advogado, vá direto ao ponto. O advogado continuou. A testemunha não queria um homem rico? Não, respondeu. Sofia com calma. Meu ex-namorado era viciado em jogo. Por isso terminei. Tem provas. Tenho o laudo médico.
A advogada de Sofia apresentou o documento. Era o registro de tratamento para vício em jogo. O advogado de Ricardo ficou sem graça. Então, a senhora não se casou com o réu por dinheiro? Porque eu amava, disse Sofia. Amei por 7 anos, até ele me trair. Murmúrios na plateia. O advogado de Ricardo não fez mais perguntas. Camila também foi ao banco das testemunhas. Ré Camila, desde quando a senhora mantinha uma relação imprópria com o réu Ricardo? Perguntou o promotor. 4 anos, respondeu Camila baixinho. Desde antes do acidente da Sra. Sofia, sim, 1 ano antes. A plateia se agitou. Então a senhora sabia que ele era casado e continuou a relação? Sim. Camila baixou a cabeça. Quando Ricardo contou sobre o plano de abandonar a Serena Sofia na serra, o que a senhora disse, eu impedi. Na gravação, parece que a senhora concordou. O promotor tocou a gravação. A voz de Camila soou. Quando você vai fazer isso? No próximo mês, talvez. Sério? Sim. Cansei dela. O promotor olhou para Camila. Isso é impedir? Camila não disse nada. Começou a chorar. Me desculpe. Sinto muito. A juíza bateu o martelo. Ré, acalme-se. Camila continuou chorando. Meritíssima, eu juro que não sabia que chegaria a esse ponto. Sem desculpas, disse a juíza friamente. A senhora admite a conspiração? Sim. Camila assentiu. O julgamento durou 4 horas. Por fim, Ricardo fez sua declaração final. Meritíssima. E Sofia. A voz de Ricardo tremeu. Sinto muito. Eu enlouqueci. Me perdoe. Sofia o encarou. Ele estava chorando. Nós fomos felizes por 7 anos. Pense nesses momentos, por favor. Sofia não disse nada, apenas o olhava. Por favor, aceite um acordo. Eu faço qualquer coisa. Não. Sofia abriu a boca. Sua voz era fria e firme. Quando você me abandonou na serra, nossos 7 anos acabaram. Ricardo baixou a cabeça. A juíza falou. A sentença será proferida em 1 semana. Bateu o martelo. Toque, toque. O julgamento terminou. 1 semana se passou. O dia da sentença. Sofia estava novamente no tribunal. A plateia estava lotada. Muitos repórteres. A juíza entrou. Todos de pé. Todos se levantaram. Sentaram-se. A juíza abriu a sentença. Proferirei a sentença do réu Ricardo Almeida. O tribunal ficou em silêncio. O réu Ricardo Almeida abandonou sua esposa, Sofia, na serra com a intenção de matá-la. Começou a juíza. Isso é uma clara tentativa de homicídio e causou um sofrimento mental extremo à vítima. Além disso, ele fraudulentamente se apropriou do terreno da vítima, o que é um crime patrimonial grave. O réu, por 3 anos, fingiu cuidar de sua esposa paraplégica, enquanto mantinha uma relação extraconjugal. Não, demonstra arrependimento e há alto risco de reincidência. A juíza olhou para a sentença. Portanto, esse tribunal condena o réu Ricardo Almeida a 12 anos de prisão. A plateia se agitou. Ricardo baixou a cabeça. Proferirei a sentença da ré Camila Oliveira. A juíza olhou para Camila. A ré, Camila Oliveira, sabendo do plano de assassinato de Ricardo, não o impediu. E, ao contrário, o incentivou. Isso vai além da cumplicidade, configurando conspiração. Portanto, este tribunal condena a ré Camila Oliveira a 6 anos de prisão. A juíza bateu o martelo. Toque, toque. A sentença foi proferida. O julgamento terminou. Ricardo e Camila foram levados pelos guardas. Ricardo se virou, olhou para Sofia. Sofia! Mas Sofia não olhou. Ricardo foi levado, desapareceu no corredor. Sofia permaneceu sentada. As lágrimas vieram, mas não de tristeza. Eram de alívio. Acabou. Realmente acabou. Sua advogada tocou seu ombro. Parabéns. Obrigada. Sofia se levantou. Saiu do tribunal. Os repórteres a esperavam. Sará Sofia, a senhora está satisfeita com a sentença? 12 anos é suficiente? Tem algo a dizer ao seu ex-marido? Sofia olhou para os repórteres. As câmeras se voltaram para ela.
Estou satisfeita, disse Sofia. Acredito que a justiça foi feita. E ao seu ex-marido? Nada, respondeu friamente. Ele já é passado. Deixou os repórteres para trás e saiu do fórum. O sol estava quente. Era dezembro, mas o tempo estava bom. Olhou para o céu. Era azul. Agora sim é o começo. Parecia o início de uma nova vida. Um mês se passou. Sofia encontrou uma nova casa. Não um flat, mas um apartamento. Um pequeno apartamento de 2 quartos, mais limpo. Mudou-se. Não levou nada da casa onde viveu com Ricardo. Jogou tudo fora. Comprou móveis novos, cama nova, sofá novo, mesa nova, tudo novo. Era como romper completamente com o passado. A escritura do terreno também voltou para seu nome. O terreno, de 6 milhões de reais, era novamente de Sofia. Ela o vendeu por 6,4 milhões. Com o dinheiro, decidiu começar um novo negócio. Abrir um estúdio de yoga novamente, o negócio que havia abandonado há 3 anos, mas desta vez era diferente. Tinha confiança de que faria maior e melhor. Alugou um pequeno estúdio em Pinheiros, começou a reforma. Ia todos os dias à obra para supervisionar. O espelho aqui maior, por favor. A iluminação para este lado. Sofia cuidou de cada detalhe. Um mês depois, o estúdio ficou pronto. Um espaço limpo e iluminado. Chamou de Estúdio de Yoga Renascer. No dia da inauguração, começou a primeira aula. 10 alunos vieram. Olá, sou a Sofia. A partir de hoje, praticaremos yoga juntos. Os alunos aplaudiram. Sofia sorriu e começou a aula. Pela primeira vez em 3 anos, ensinava yoga novamente. Seu corpo se lembrava, os movimentos fluíam naturalmente. Concentre-se na respiração. Inspire, expire. Os alunos a seguiram. A aula terminou. Os alunos se aproximaram. Professora, foi ótimo. Voltarei na próxima semana. Sofia se despediu dos alunos. Ficou sozinha no estúdio. Olhou-se no espelho. Viu sua imagem. Um rosto saudável e radiante. Completamente diferente de 3 anos atrás. Eu renasci. De verdade. Sofia sorriu. Um sorriso sincero. O celular tocou. Era a advogada. Alô. Sará Sofia, sou eu, Helena. Sim, doutora. Tenho boas notícias. A voz da advogada era alegre. Ricardo desistiu do recurso. Sério? Sim. A sentença de 12 anos foi confirmada. Sofia suspirou de alívio. E a Camila? Também. Ambos desistiram. Obrigada. Agora realmente acabou, disse a advogada. Desejo sucesso em seu novo começo. Obrigada. Desligou. Olhou pela janela. O sol estava se pondo. O crepúsculo era lindo. Acabou. Completamente. Sofia trancou o estúdio e saiu. Caminhou pela rua com seus 2 pés, livremente. As pessoas passavam, pessoas comuns. Sofia também era uma pessoa comum agora. Uma pessoa com um passado, mas caminhando para o futuro. Entrou em um café, pediu um café, sentou-se perto da janela e bebeu. Estava quente. Abriu o bloco de notas do celular. Escreveu uma lista de tarefas. 1. Divulgar o estúdio. 2. Contratar mais um instrutor. 3. Desenvolver novos programas. Sofia planejava o futuro. O passado realmente havia acabado. Ela só olharia para frente. Terminou o café e saiu. Caminhou para casa. As estrelas brilhavam. O céu noturno estava cheio delas. Sofia as observou enquanto caminhava. Ricardo, não guardo mais ressentimentos. Adeus de verdade. Chegou em casa. Abriu a porta. Uma casa aconchegante. A casa de Sofia. Tomou um banho e se deitou. Estava confortável. Fechou os olhos. Adormeceu, ansiosa pelo amanhã. Sem pesadelos. Uma noite de paz. A nova vida de Sofia havia começado. Uma vida verdadeiramente livre. 5 anos depois, o estúdio de yoga de Sofia era famoso em São Paulo. Tinha mais de 200 alunos. O número de instrutores aumentou para 5. Sofia se tornou uma empresária de sucesso. Também lançou um livro, Renascer, a história de Sofia. Tornou-se um best-seller. Inúmeras pessoas se emocionaram com sua história. Recebeu muitos convites para palestras, viajou pelo Brasil dando palestras.
Não desistam, dizia Sofia. Eu também tive momentos terríveis, mas não desisti. Vocês também podem, com certeza podem se reerguer. O público aplaudia. Sofia sorria e agradecia. Ricardo estava cumprindo sua pena. Faltavam mais 7 anos. Camila sairia em um ano, mas Sofia não se importava. Eram pessoas do passado. Sofia conheceu uma nova pessoa. Mateus, 39 anos, médico. Conheceram-se em uma aula de yoga 1 ano antes. Aproximaram-se lentamente. Agora eram namorados. Sofia, vamos jantar? Perguntou Mateus. Vamos! Deram as mãos e caminharam. Estavam felizes. Sofia podia amar novamente. Havia superado as feridas do passado. Sofia, você está feliz? Perguntou Mateus. Sim, muito feliz. Sofia, respondeu com um sorriso. Era sincero. Foram a um restaurante. Sentaram-se em uma mesa perto da janela. A vista noturna da cidade era linda. Um brinde. Levantaram as taças. A um novo começo. A um novo começo. Sofia sorriu. Era o verdadeiro fim e o verdadeiro começo. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Tenha um dia feliz e nos vemos na próxima história. Esta foi mais uma história do canal Tempo de Sentir.